Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao FutureCast, o podcast da Future. E hoje nós temos convidados excepcionais aqui na mesa. Começar pela minha direita, Ayrton Coelho, o CTO da Future. Bom dia, Ayrton. Obrigado, bom dia. Seja muito bem-vindo. Temos aqui também o Rodrigo Costa, ele que é Regional Sales Manager da Excite, nosso parceiro. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Renan. Bom dia, pessoal. Obrigado. Nada. E temos o Márcio Dávila. Ele é assessor de segurança cibernética do TJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, bom dia. Bom dia. E, pessoal, já queria começar aqui, né, como profissional de marketing, né, eu quero pedir para você que está aí nos assistindo, já se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais e acessar, aqui embaixo vai estar também o link do nosso primeiro episódio do podcast gravado há um tempinho atrás. E, Ayrton, eu queria começar esse nosso podcast trazendo a informação que você trouxe. Acho que tem tudo a ver com a dinâmica da nossa conversa aqui hoje a respeito da questão da visibilidade. A Ayrton trouxe no podcast anterior um dado que as empresas, em média, elas demoram cerca de 240 dias para detectar uma ameaça, um ataque que já foi feito. Exato. Né? E aí, Márcio, se trazendo já para essa nossa conversa, como que, para você, assim, conta um pouquinho para a gente como começou assim, a sua história ali dentro do Tribunal de Justiça, como que você encara assim, o cenário quando você chegou até hoje, se puder compartilhar com a gente um pouquinho. Claro. Assim, as áreas de TI já tratam os assuntos de segurança de rede, segurança de computadores, a segurança cibernética como todo e da informação já há muitos anos, mas muitas vezes o cenário se consolidava assim, ter segurança, você cuidar tem que ter um firewall, tem que ter um antivírus, tem que ter backup, e se muito aí um repositório, diretório de usuários, tá ótimo, esse é o kit básico. E cada área da TI tratando aspectos desses dentro do seu silo. Uma visão holística, eu acho que nas organizações públicas e privadas, ao longo de muito tempo aí, a gente não via isso evoluir, embora os conceitos de segurança da informação já existem há muitos anos, mas isso entrar na realidade das pessoas e das corporações públicas e privadas é relativamente recente. Então a gente teve alguns fatores, eu acho que o assunto, por exemplo, de proteção de dados pessoais, né, veio GDPR, depois aqui no Brasil, em 2018, a LGPD, mas até isso vingar também demorou um pouco de tempo. Foi um dos fatores que eu acho que trouxe isso muito para perto da realidade de todo mundo e começou a virar assim, leis e obrigações que afetam todos no dia a dia. E depois veio a pandemia também, que gerou uma dependência da TI, uma utilização e dependência da TI, do trabalho remoto, num volume que a gente não tinha precedentes anteriormente. Então, ao longo desses relativamente poucos anos, deu uma transformação de ganhar, da segurança realmente ganhar em corporações onde isso nunca antes era uma prioridade, a força que fosse passar a ser uma realidade do dia a dia de todos. E não diferente, isso ocorreu também no Tribunal de Justiça. No Judiciário brasileiro, a gente ainda teve um item a mais propulsor, que foi a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Judiciário, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça em 2021. Então, de lá para cá também, uma série de regras passaram a ser mais claras, passaram a ser cobradas também de serem implantadas pelos tribunais. Então, juntando isso tudo, no Tribunal de Justiça a gente viu a necessidade de trabalhar de forma integrada, ter alguém que fosse catalisador do assunto de uma forma mais centralizada, não naqueles nichos, e expandindo essa visão. Aí eu tive, como eu já lidava com vários assuntos de segurança ao longo do tempo no Tribunal de Justiça, a gente conseguiu articular para, inicialmente, eu ser uma equipe, né, começando sozinho ali, mas já tendo uma pessoa dedicada ao assunto de forma continuada, isso já é um ganho enorme. Aí daí você começa a disseminar aquela cultura, disseminar as ações e tal, e começar a ligar os pontos para crescer uma equipe, crescer uma cultura e levar à frente iniciativas de uma forma mais
centralizada de uma forma mais holística. É o que aconteceu no tribunal e acho que foi muito positivo. Então, por volta aí de 2022, a gente começou esse trabalho de forma maior, foi crescendo até o ponto de ver claramente que a gente já precisava também de contar com o mercado especializado de serviços gerenciados de segurança, porque não é um assunto trivial, nada trivial, né? É complexo, é altamente abrangente, é uma extensão enorme, né? E hoje a TI está na vida das pessoas, das corporações, de fim a fim, em vários aspectos. Então, tratar todos esses aspectos não é uma coisa trivial. Se formar equipe especializada, manter equipe, isso é muito difícil. A gente vê estudos. Só complementando assim, como o Márcio falou, a gente tem vários anos de que a gente tinha um ambiente absolutamente mais simples, né? Só que a gente tem duas complexidades a mais, né, considerando o tribunal. A abrangência e o tamanho do tribunal, que não é pequeno, né? São centenas de comarcas, milhares de dispositivos e usuários, né? E se você pegar todos esses aspectos de pandemia, home office, nuvem, multinuvem, a complexidade do ambiente de TI ao longo dos últimos anos aumentou bastante, né? E aí a gente até escuta algumas coisas no mercado, né? Fala assim, a nuvem veio para simplificar. Simplificar de um lado, mas complicou bastante a área de segurança, porque aumentou a complexidade da segurança quando a gente está falando de um ambiente completamente diverso, né? Você tem parte da aplicação que está na nuvem, você tem parte que está dentro de casa, você tem o usuário que está sei lá onde agora, e o cara quer usar, ele quer acessar o aplicativo ou o sistema no dispositivo móvel dele, ele quer usar o pessoal, ele não quer usar o corporativo. Então, essa complexidade, e dando o tamanho do tribunal, aumentou bastante a questão de segurança, né? Aumentou a complexidade da segurança. E aí um desafio enorme, né? Porque você começa e fala assim, ok, eu keep, né? Vou montar uma equipe, vou criar cultura, mas é o início para transformar e colocar a segurança como uma prioridade, de fato, né? E até conseguir também trabalhar, né? Todos para que estejam alinhados, né? O mesmo entendimento de segurança. Isso. Isso é bem delicado, bem complicado. E num cenário amplo e complexo como esse, assim, os riscos, as ameaças, as vulnerabilidades, os ataques que têm ocorrido ao longo dos anos também são imensos. E a maioria das organizações ainda não tem essa visão. É o que eu costumo falar sempre. Elas estão sob a bênção da ignorância, né? Assim, mas é verdade, a ignorância tem horas que ela é uma bênção. Eu não sei todos os riscos, não sei as vulnerabilidades, não tenho nem ideia do que está ocorrendo aqui na minha infraestrutura de TI, na minha rede. Então, eu estou abençoado pela ignorância, eu dou um tranquilo, parece que não tem nada, não parou nada até agora, né? Tá tudo bem. Isso é uma dádiva e preserva o sono, né? Mas no nosso meio, né? Você simplesmente ignorar algo e fingir que ele não existe não vai evitar o impacto que ele vai trazer. Então, isso corrobora muito essa questão do tempo, né? Fala assim, as organizações em geral, a média, eles só detectam uma ameaça 240 dias depois. Porque ele não viu, ele aconteceu e 240 dias depois, em média, está acontecendo alguma coisa no meu ambiente. Então, um serviço está parando, um dado foi vazado, porque tem um ataque que aconteceu, né, uma ameaça de fato aconteceu há 200 dias atrás, 200 e tantos dias atrás. Mas é isso. Assim, eu não estou vendo, e aí a gente volta naquela questão da visibilidade. Exatamente. Então, para você detectar uma ameaça, você precisa ter visibilidade do ambiente. E aí, aqui site Exatamente isso. Falou em visibilidade, que site? Não tem como. Isso é realmente a gente parte do princípio, olha, você não consegue tratar, você não consegue observar, você não consegue proteger o que você não enxerga. Isso a gente pode sair, né, do nosso mundo de tecnologia. Se você olhar um ambiente residencial, se você não tiver monitoração ali, câmeras em determinados pontos, vai acontecer situações que vão gerar conflitos, vão gerar danos e que ninguém vai saber exatamente o que aconteceu. Quando a gente traz para o nosso mundo, né, essa complexidade toda que vocês estão mencionando, né, que o tribunal possui e que a gente percebe, você precisa observar, você precisa ver o que está acontecendo para daí detectar, usar tecnologia para apoiar detecção, resposta,
apoiar o time nas decisões que tem que ser feitas, mas é um ponto de partida, né? A gente parte disso, olha, é ponto base você ter visibilidade do ambiente para daí você conseguir trabalhar em cima dele. Perfeito. O Ayrton até compartilhou também com a gente recentemente um ataque, né, de ransomware por câmera, né? Um dispositivo de câmera, que não é comum, né? Você vê algo... Então, é porque as redes todas estão interconectadas, né? E aí quando você passa a rede IP, passou a ser uma rede comum, um meio comum. O protocolo TCP/IP foi desenvolvido lá em 1969. Então, e é o mesmo protocolo até hoje, né? Tem lá as suas melhorias, etc., mas o básico do protocolo é o mesmo. E aí, eu compartilhei esse material porque, assim, um ataque de ransomware aconteceu numa companhia e ele veio através da rede de câmera. O atacante foi na rede de câmera, ele conseguiu explorar uma vulnerabilidade, acessou a rede de câmera e da rede de câmera ele pulou para a rede corporativa. E aí a gente está falando de vários aspectos de segurança, mas assim, a rede está interconectada. Então, se você não tem visibilidade da sua superfície de ataque, como é que as redes estão conectadas? Como é que elas estão segmentadas? Elas devem estar todas conectadas na mesma rede ou não? Devem estar segmentadas ou não? E aí a gente volta lá na visibilidade. Se você não tem visibilidade do que você vai monitorar, o que você tem esse aspecto de monitorar de fato, você vai ter uma ameaça que pode acontecer e você não vai conseguir detectar, né? Rodrigo, como que a Axite consegue auxiliar assim, os clientes de forma prática com relação à visibilidade? Como é que vocês têm olhado a Axite para isso? A gente tem um olhar de empresa, né? A Axite é uma empresa que existe há muito tempo, existe com o nome Axite desde 2014, uma empresa bastante robusta, mas está no mercado desde 1939, né? Somos oriundos do que era HP. E o crescimento da empresa foi se dando, da empresa perceber, olha, parte eu desenvolvo, parte eu tenho que buscar tecnologias que me ajudem a apoiar a jornada dos meus clientes. E aí, parte disso veio uma aquisição de uma empresa que trouxe toda essa inteligência de visibilidade. E aonde a gente usa isso na nossa abordagem, no que a gente enxerga que a gente quer levar para os clientes? A visibilidade é ponto zero na nossa visão. A gente costuma dizer que, olha, a visibilidade está para o nosso mundo como um alicerce para uma construção de um edifício. Tem que ser a base. Porque com essa base bem estabelecida, depois você vai conseguir colocar as caixinhas em cima, que no nosso caso, aqui no mundo de TI, no mundo de cibersegurança, existem diversas tecnologias que trabalham a partir da observação do que está acontecendo na rede, inclusive as soluções de cibersegurança. Mas para que elas funcionem, a premissa básica eu preciso entender o que está passando, e tudo passa pela rede, de um jeito ou de outro. Tudo passa pela rede. Tudo passa pela rede. Então, a nossa premissa é, se você instrumentar os pontos críticos de uma rede, e você conseguir extrair informação dali e alimentar essas soluções de análise de mercado, elas vão conseguir trabalhar bem. Aí a gente parte também para um outro ponto que é, olha, eu sou agnóstico. Então, eu extraio dado de uma rede e, sendo uma rede IP, como a Ayrton está dizendo, cara, eu vou conseguir extrair informação. Mas eu não tenho um conflito de interesse. Por quê? Porque eu não tenho no meu portfólio uma solução de análise de performance, uma solução de detecção e resposta. Isso eu faço alianças a nível global com os principais players de mercado, de como a minha solução facilita a vida deles. O que a gente quer no final do dia é dar visibilidade e um passo além. Extrair esse volume de dados, o Márcio está aqui para corroborar. Imagina com essa complexidade do tribunal, qual é o volume de dados que passa por essa rede diariamente. É estrondoso, mas a gente precisa observar. Ok, só que se eu simplesmente tirar cópias com técnicas mais, digamos, básicas e enviar para essas ferramentas, você começa a ter outro problema de capacidade, de conseguir suportar esse volume para poder trabalhar. Não é fácil esse desafio de equilibrar, olha, eu preciso enxergar, por outro lado eu preciso ter capacidade para processar tudo isso com inteligência. Só que isso tem um custo. E como é que eu equilibro essa conta? Então a nossa missão vai muito na linha de dar visibilidade buscando eficiência. O
que é isso que a gente quer dizer? Eu dou a visibilidade, mas eu consigo tratar essa informação coletada para que as ferramentas que vão consumir isso recebam só o que elas precisam. A gente estava falando aqui de, em determinadas situações, você precisa observar também o que está passando numa rede CFTV, por exemplo, que pode ser um ponto de entrada de uma ameaça. Em outras situações, talvez um tráfego de backup, eu não tenho que enviá-lo para um sistema de análise de comportamento, porque ali é um outro segmento. Um tráfego legítimo, né? Exato. Tem que acontecer. E se você não tratar isso, você vai de novo sobrecarregar. Eu suponho, né, que não é simples nessa jornada que começou lá com o Equipe do Márcio, que está crescendo. Como é que se defende orçamentos, mais verba para investir, e isso vai ficando um custo insustentável? Como é que você vai justificando isso? Então a nossa missão é tornar esse mecanismo de observar o ambiente, de dar visibilidade mais eficiente, extrair informação, tratá-la e alimentar essas ferramentas. No final do dia, para que o ciclo se alimente, e o que a gente quer é o ambiente seguro. Para ele estar seguro, ele precisa ser visto, né? Só para trazer números, né? Hoje, a solução da KeySight hoje está implantada no tribunal, ela processa diariamente 3 terabytes de informação coletada da rede, e isso gera para a plataforma de detecção e resposta, todo esse tráfego gerado, analisado, que vai para a plataforma, isso gera aproximadamente, eu tenho números mensais, né? Gera por mês mais ou menos 50 bilhões de eventos. Que é o que acontece, que é o que passa na rede. Assim, 50 bilhões de eventos, 50 eventos de a máquina A está falando com a máquina B está falando com a internet, está fazendo isso, está mandando imprimir alguma coisa, está acessando determinado sistema, está acessando banco de dados, todos esses eventos que passam na rede, né, isso vira um tráfego de rede, vai exatamente para essa plataforma consolida as informações e vai para uma plataforma de detecção. E aí analisa isso e fala assim, nós estamos falando de 50 bilhões de eventos por mês, que tem que ser analisado, e em tempo real, né? Porque não é daqui a algum tempo, tem que ser agora. O que está acontecendo agora? Quem está acessando o quê? Tem alguma ameaça acontecendo? Tem alguma coisa estranha acontecendo na rede? É isso. Com relação à visibilidade, Márcio, quais são os pontos principais mais críticos que hoje você consegue enxergar dentro da sua equipe, né? Não, agora já tem uma equipe grande. Agora a equipe já estamos na etapa de início, 2 ou 3, a gente já dobrou a equipe, virou 2, agora já dobrou de novo. Que legal. Essa equipe vai crescer. Mas dobrou, virou 2. O principal ganho que a gente teve foi passar a ter serviços gerenciados, né? Aí teve uma licitação muito bem sucedida em que a Future passou a prestadora de serviços gerenciados. Aí a gente já conta com toda a estrutura, o suporte de uma empresa especializada no mercado. Aí o mundo mudou, infelizmente. Mas, e de uma forma mais ágil, mais assertiva. Mas aí a gente saiu realmente da bênção da ignorância para a visibilidade. No início, essa visibilidade chega a ser assustadora, mas a gente digerindo isso de forma correta, principalmente para poder trazer esses indicativos para a autogestão, para o board mais acima, para mostrar que isso, a visibilidade é importante. Ou seja, mesmo que a minha situação inicial esteja com baixo nível de maturidade, esteja ruim, eu preciso saber que está ruim, para poder saber onde atuar, e aí é onde a gente justifica os investimentos. Estou investindo, nossa, é muito dinheiro nisso aqui, mas é porque, olha, tem essa situação, agora eu tenho números, eu tenho dados, né? Então a gente, então o ganho da visibilidade, ele é muito rápido e ele é muito palpável. Você tem visibilidade tanto na detecção e resposta, né, no monitoramento em tempo real, então ferramentas que nos ajudam nessa coleta do tráfego de rede em tempo real, instantâneo, e aí você faz otimização, você consegue deduplicação, eu tenho tráfego que vai e volta, passa ali várias vezes, essa tecnologia tem que conseguir tornar esses vários acessos aqui são o mesmo, se eu jogar fora o excesso, aquele volume gigantesco, você reduz para aquele que realmente interessa, corta os outros que não são relevantes para ser reconhecidos como eventos suspeitos que são legítimos, etc. Aí você tem
isso no volume trabalhado. Então, na detecção e resposta, aí depois você alimenta isso tudo numa plataforma centralizada, para você ter essa visibilidade de uma forma holística, centralizada, a partir daí fazer análise, detecção e atuações de resposta. Esse ganho é imediato na área do monitoramento em tempo real. E aí você sai das detecções em dias, semanas, meses, ou até ano, para minutos, horas, felizmente. Então isso é muito palpável, sabe? Isso é e muito gratificante, né? Rapidamente a gente já teve esses ganhos perceptíveis em ações muito rápidas, em uma visibilidade muito rápida, que permite ações muito rápidas, né? De uma forma muito palpável. Isso dá forma mais daquilo que é você ser imediato e reativo no monitoramento e detecção em tempo real. E existe uma outra parte da visibilidade também, que é onde a gente vai num aspecto um pouco mais proativo, que é você olhar os riscos e as vulnerabilidades. Uma coisa é eu ver que por uma janela aberta alguém está passando. Eu pego aquilo na hora, já intercepto ali. A outra é você saber que tem janelas abertas, um furo no teto, olha, tem buracos que eu tenho que tampar para que ninguém passe aqui. Aí vem a parte da gestão contínua de vulnerabilidades, de riscos, de você ter uma visão da sua superfície de ataque e depois tentar simplificar e reduzi-lo tanto quanto possível ao longo do tempo. Então, tem coisas que têm esse ganho muito rápido. As ações, algumas delas são de curto prazo, mas são outras de médias, de longo prazo, que não são triviais. Mas a gente tem esse outro lado da visibilidade, aí é onde já entram ferramentas, por exemplo, como o Breach and Attack Simulation, que me permitem automatizar testes e encontrar vulnerabilidades ou ver se controles que eu implementei realmente estão tendo efetivos de forma automática, complementando, me poupando, às vezes fazer teste de vazão, uma análise mais complicada. Porque tem gente, né, que só se importa mais com a detecção, né, e não com a prevenção. Eu tô falando, a prevenção é mais barato. Assim, porque detectar em tempo real é um trabalho exaustivo, né? Porque você tem falso positivo, tem que tratar, etc. Mas assim, se você tem informações de visibilidade que possam te dar informações para você desenhar uma estratégia de prevenção, é sempre mais barato do que detectar e remediar, né? Mas só voltando a esse ponto que o Márcio colocou, 2 pontos importantes aí, vou até provocar o Rodrigo. Na verdade, quando a gente está falando de KeySight no âmbito do tribunal, a gente está falando desses 2 aspectos, né, de ter visibilidade, de melhorar a gestão do que está sendo capturado na rede, etc. Mas tem um outro aspecto que traz um benefício direto, não agora, mas é um benefício para as outras plataformas, quando a gente está falando de proteção de dados, que é o tráfego criptografado, que é a inspeção do tráfego criptografado. Porque 70% talvez do tráfego que passa numa rede hoje corporativa, ele é criptografado. Quando você acessa lá o browser HTTPS, aquele tráfego do browser do usuário com a internet está totalmente criptografado. Então, as ferramentas permitem também a inspeção desse tráfego. Por que isso é importante? Porque eu consigo olhar esse tráfego criptografado e falar assim, será que está acontecendo um vazamento de dados ali? Será que tem uma informação que é sigilosa e está saindo e não deveria sair por aquele canal, por aquele serviço, por aquela aplicação? Isso só é possível se a gente olhar esse tráfego criptografado, né? Então esse é um benefício que a ferramenta traz, e assim, não é para a plataforma de detecção e resposta de ameaça, mas é uma plataforma, por exemplo, de Data Loss Prevention, né, que faz exatamente a prevenção de perda de informação, né, ou vazamento de informação. E essas plataformas precisam olhar o tráfego decriptografado. Eu preciso olhar o tráfego aberto, né? O que está passando aqui? É uma informação sensível ou não? Isso também é um dos benefícios que tem na plataforma hoje implementada lá. Sim, amplia muitíssimo a visibilidade, né? Você está em profundidade. Isso aí. Eu acho que é isso que o Márcio comentou, trazer profundidade. E a nossa proposta com esse tipo de solução, ela continua sendo esse mesmo conceito. Eu preciso facilitar a vida de quem precisa aprofundar a inspeção.
Então eu sou um facilitador. A Excite é uma solução facilitadora, ela está ali no meio para tornar isso mais fácil. E aí a gente tem plataformas muito robustas que o objetivo dela é abrir todo esse tráfego criptografado. E eu consigo fazer a gestão de abrir e alimentar as plataformas. Exato. Não necessariamente uma única. Normalmente são várias. 4, 5 conjuntos de soluções, né? Partindo daquela ideia de defesas em camadas, você tem algumas soluções complementares. Qual é o desafio das empresas? Olha, eu preciso fazer essa inspeção de tráfego criptografado em todas essas ferramentas. O custo é altíssimo. E tem um porquê, porque o custo de processamento para fazer isso ele é alto mesmo. Se você tiver que fazer, fica até um pouco sem sentido, né, quando você pensa pelo lado de como isso funcionaria. Tenho 3 ferramentas, as 3 precisam fazer inspeção do que está criptografado. Cada uma delas vai abrir individualmente essa informação, vai inspecionar, vai gastar processamento e depois vai encaminhar para frente. A segunda vai fazer a mesma coisa e a terceira também. Você investiu em processamento para repetir uma mesma ação várias vezes. A gente faz uma vez só, abre e consegue orquestrar, enviar para a ferramenta 1, para 2 e para 3. Quando a gente faz isso, você alivia o processamento dessas ferramentas. E o que a gente quer preservar? O processamento dessas ferramentas avançadas para a concepção dela, né? Para ela fazer, olha, ela está ali para prevenir vazamento de dados. Então, gaste a sua capacidade para olhar isso, no seu core. Não desvia seu foco. Deixa que isso eu faço, esse trabalho pesado anterior eu faço e te entrego a informação. E isso é um desafio, tá? Porque essa é um desafio, assim, é como inteligente o tribunal foi em pensar desse jeito o projeto de segurança, porque ele pensou, falou assim, que eu preciso de uma ferramenta que me traga visibilidade, mas que me traga esse benefício de forma unificada, porque senão ele teria que fazer, não, vamos colocar no Firewall para inspecionar o tráfego criptografado, vamos botar no Web Application Firewall para fazer isso, vamos botar na ferramenta tal para fazer isso, vamos botar na ferramenta tal. Depois vai ter que consolidar tudo isso. Não é só consolidar, porque é consolidar, configurar, e às vezes tem que aumentar o processamento. Racionalizar recursos. Exato. Então, assim, tem que aumentar o processamento de um monte de componentes para fazer basicamente a mesma coisa que eu posso fazer. De maneira unificada, concentrada. É isso. E quando você faz isso num ponto onde você consegue coletar o tráfego de rede de vários pontos da rede, você está garantindo que fala assim, eu estou vendo todo o tráfego da minha rede, todo está passando nesse equipamento, e esse cara, essa solução está fazendo o que eu quero que faça com esse tipo de tráfego. Entendeu? Ótimo. E aí, dando um salto para o segundo, que é o que o Márcio tinha comentado, que é a outra solução do KeySight, que é o Breach Attack Simulation. Exato. Na verdade, a gente falou de um desafio de ter visibilidade e garantir a detecção. Mas, ok, estamos funcionando, assim, quero testar meus controles de segurança, né? Quero testar o meu equipamento de proteção de borda, meu equipamento de proteção de aplicação, quero testar meu endpoint. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer de forma manual, contrato um time de pentester e os caras vão fazer um ataque, uma simulação de ataque, etc. Ou eu posso automatizar isso, que é a maneira mais rápida da gente testar os controles, né? Imagina que a ameaça cibernética tem todo dia. Todo dia aparece campanha, ameaça, etc. E até estava conversando com o Márcio, as ameaças são segmentadas. Quando a gente enxerga e observa, teve um ataque recente num superior tribunal, aquele ataque certamente vai refletir em todos os tribunais, porque sim, os ataques são segmentados. Quando você tem um ataque na indústria, todo aquele segmento de indústria provavelmente vai seguir esse ataque, porque em geral as organizações do mesmo segmento utilizam grande parte das mesmas tecnologias. Então, quando o atacante ele ataca um segmento, ele vai atacar as empresas daquele mesmo segmento, que para ele é mais fácil de explorar as mesmas tecnologias utilizadas. Então, por exemplo, quando está acontecendo uma campanha de ataque ao judiciário ou esse tipo de tecnologia, etc., a gente consegue testar isso rapidamente. Assim, cara, como é que eu testo isso? Será que meus controles, né, minhas ferramentas, minhas soluções de controle estão aptas a tratar e bloquear e detectar esse tipo de ameaça? A gente consegue fazer esse tipo de teste rapidamente, automatizado, e trazer resultados para prevenção. Fala assim, olha, precisamos apertar esse parafuso aqui, precisamos botar esse outro aqui, precisamos fazer essa configuração para melhorar. Perfeito. Então,
com relação a essa questão da testagem, Rodrigo? Um olhar da X-Site para a importância da testagem para os ambientes. Isso é interessante porque o DNA da empresa ele é muito forte relacionado a testes. E, óbvio, a gente está aqui no nosso mundo empresarial, redes corporativas, e a gente tem expertise para fazer isso. Mas o expertise da X-Site em testes, ele transcende o ambiente de rede empresarial. Muitas das tecnologias que a gente consome enquanto pessoa, né? A gente consome tecnologia de smartphone, o smartphone precisa se comunicar com uma rede 5G, a gente vai consumir cada vez mais, eventualmente, veículos elétricos que têm recursos de bateria. A X-Site está no bastidor dessas indústrias, apoiando elas a desenvolver isso, testando as tecnologias. Legal. Partindo dessa essência, quando a gente vem para testes em ambientes corporativos e para a parte de segurança, qual é a nossa missão? Primeiro, a X-Site tem uma essência de realmente não gerar conflitos no que ela se propõe a fazer, conflitos de interesse. Então, temos soluções, temos expertise para fazer simulação de ameaça e testar, e eu não sou fornecedor de nenhuma solução de proteção, de detecção. Logo, eu tenho autonomia para testar de verdade, de fato, qualquer solução de mercado que se propõe a fazer defesa, porque eu não tenho esse interesse. Eu realmente quero ser agnóstico para os meus clientes, para que eles usem isso e testem esses controles. E esse expertise vem de um Threat Intelligence próprio, que a gente tem há 20 anos, está fazendo 20 anos agora esse Threat Intelligence, ele é próprio. Ele é reconhecido pelas principais marcas de segurança de mercado, que usam também a nossa tecnologia para desenvolver as soluções de firewall, de detecção e resposta, de proteção de endpoint. Esses vendors, eles usam a nossa tecnologia para testar como o equipamento dele vai se comportar e como que a vacina que ele está desenvolvendo realmente vai detectar ou não. Mas isso, e aí vem um ponto interessante que vai trazer a conexão com o Márcio aqui, mas isso está relacionado à fábrica desenvolvendo uma tecnologia. Agora, qual o desafio? Eu vou fazer essa pergunta para o Márcio. Olha o desafio que a gente tem. Você tem uma tecnologia de ponta que você traz para o seu ambiente e ela tem milhares de recursos que você precisa adequar ao seu ambiente. É fácil de adequar a tecnologia às características do seu ambiente para garantir que ela seja muito eficiente? É uma missão fácil? Com certeza não. Em segurança é difícil ter as questões que são fáceis, né? Mas tem muitas tecnologias e a gente tem que ficar atento ao que surge de novo, que realmente nos trazem ganhos de velocidade, de forma racional de fazer isso, de forma mais eficiente, de forma mais assertiva de fazer. Então, acho que os desafios são a gente conseguir pegar a malha de segurança cibernética e achar essas tecnologias que trazem um custo-benefício grande e nos permitem orquestrar isso de uma maneira viável, de uma maneira gerenciável, né? Sustentável ao longo do tempo, para a gente não entrar nem no caos, nem no burnout ali de algo. Pois é. E aí, a gente sabe que é um desafio complexo, né? A nossa solução de Breach and Attack Simulation, a proposta dela é realmente, esse Threat Intelligence está pesquisando, surgiu uma nova campanha de ameaça, uma nova campanha de ransomware, surgiu um novo malware. A missão do nosso time é rapidamente entender como é que aquilo funciona e recriar a capacidade de simular de maneira controlada. Para quê? Porque num primeiro momento eu estou ajudando o fabricante de solução a desenvolver a solução dele, a vacina. No segundo momento eu quero ajudar o cliente que está aqui na ponta protegendo o negócio dele a detectar, olha, tem esse controle, ele está efetivo? Ele pegou essa campanha aqui de ameaça que está impactando um monte de empresas mundo afora? Ah, não pegou. É uma simulação realista, mas é uma simulação. Então, como é que eu posso? Aí entra isso que o Ayrton falou. É mais barato, é mais saudável você ser proativo e antecipar. E a gente está falando de uma situação de guerra cibernética que é o nosso dia a dia hoje desse mundo conectado. De um lado você tem os atacantes
com vários recursos, utilizando várias estratégias para desenvolver novas situações, a gente também precisa se preparar desse lado de cá. E a proposta da Excite é como facilitar a vida do cliente para ser proativo, para eu tentar estar um passo à frente de quem vai me atacar. Antecipar o que ele quer fazer. E é isso que a gente traz com esse tipo de solução. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que trabalha com segurança há mais de 30 anos, e ela falou assim, segurança da informação não é apenas um trabalho, é uma missão. Porque assim, é desafiador todo dia, né? Porque são ameaças novas, etc. E é isso, né? Fala assim, cara, como é que eu me antecipo, né? Como é que eu descubro que esse controle não está funcionando, ou efetivamente não está configurado da maneira que deveria estar, e eu me antecipo, porque é sempre mais caro remediar, e às vezes é muito caro remediar. Então, assim, prevenir, detectar é fundamental para garantir. Isso que o Rodrigo falou é muito interessante, porque a gente pode observar que durante muito tempo a evolução da segurança ela só evoluía porque os ataques evoluíam, né? E era sempre meio que uma resposta ao ataque. Agora a gente já está falando de algo de se antecipar ao ataque, né? E assim, a questão da testagem para a gente da Filtr já está incorporada na rotina da empresa, né? Como que a gente manuseia essa questão da testagem dentro do nosso ambiente para os nossos clientes? Na verdade, o que é que a gente tem? A gente tem uma equipe, né, que é a equipe Mirai, que é uma equipe que tem Red Team, tem Blue Team, tem pessoas especializadas em testes de invasão e tem pessoas especializadas em defesa, né, assim, de entender como o ataque funciona e como é que a gente defende, como é que a gente faz uma contenção de um ataque curto prazo, longo prazo, que medidas eu vou... Como é que eu bloqueio esse ataque? Como é que eu estanco esse ataque que está acontecendo numa organização? E as soluções de Breach Attack Simulation, né, o que a gente chama de BAS, né, elas nos ajudam a automatizar isso. Porque, cara, tem essa campanha. Eu posso pegar uma pessoa para entender e fazer grande parte do trabalho que a equipe de Threat Intel, né, a equipe de inteligência de ameaça da Keysight já fez. Ou eu posso aproveitar a inteligência que vem embarcada na plataforma e falar assim, vamos simular essa campanha. Vamos ver como é que essa campanha se comporta nesse ambiente empresarial, neste ambiente dessa empresa. Extrapolando, né, vamos falar do tribunal. Como é que essa campanha, como é que essa ameaça chega até determinado sistema do tribunal? Aí eu posso exatamente simular isso e falar assim, olha, Márcio, a gente fez exatamente essa simulação, chegamos até aqui, essas medidas de controle a gente precisa melhorar. Ou essas medidas de controle estão ok. E a gente garante que o risco é muito menor nesse sistema, ou que em determinado outro sistema, ou determinado ponto da rede, né, da infraestrutura, eu tenho esse tipo de controle, ou preciso melhorar determinado tipo de controle. A grande vantagem de você fazer isso com uma plataforma é que você automatiza. E a gente consegue fazer isso com mais frequência, né? Porque as ameaças são diárias, né? E às vezes a gente recebe solicitação de companhias e fala assim, eu quero fazer um pentest por ano. Eu falei assim, se eu pudesse fazer todo dia, né? Porque as ameaças são diárias, as vulnerabilidades são diárias, mas a gente não tem mão de obra, ou não existe mão de obra disponível para fazer pentest todo dia. Mas aqueles principais riscos, você consegue automatizar, fala assim, cara, teste uma vez por semana, se esse é o principal sistema mais crítico que eu tenho, eu quero testar as principais ameaças que estão acontecendo no mundo nesse sistema que é crítico, se eu puder uma vez por semana testar os controles e prevenir que eles estejam ok, isso eu tenho certeza que a gente diminui muito o risco, né? Exatamente, e você consegue ter uma margem de trabalho, de eficácia muito maior, porque o que o Ayrton falou da questão do tempo, de você reduzir esse tempo da detecção, de encontrar o quanto antes a vulnerabilidade, ela é importantíssimo, primeiro porque algumas soluções podem ser simples, isso aqui é um patch que eu aplico, eu resolvo amanhã, isso é um parafuso que eu aperto, a configuração, a regra que eu aplico ali e resolvo rápido. Mas muitas vezes não é. Cara, poxa, entendi o problema, mas a solução não vai ser trivial. Vou ter que mudar minha arquitetura, vou ter que comprar um produto novo, vou ter que fazer uma atualização em massa. Isso aqui, ainda mais no tribunal, né? Quando a gente tem
da ordem de 300 comarcas, que é como se fosse uma empresa com 300 filiais. Sim. Da ordem de 30 mil usuários internos e computadores. Se você achei, é só resolver isso em todos os 30 mil computadores. Então, quanto antes você detecta, você ganha uma janela de tempo maior para você atuar nisso, mesmo que isso demore. Então, eu vou precisar de tempo. Quanto antes eu souber que eu tenho esse problema, mais tempo eu tenho para iniciar e tratar aquilo no tempo que é necessário. E principalmente nesse caso da visibilidade, das vulnerabilidades, dos problemas que você testando, você acha antes de acontecer, você, além de ter o tempo, você tem a tranquilidade de resolver antes de um problema acontecer. Porque você tratar isso, seja rápido ou demorado, mas tratar isso no calor, durante uma crise, durante um problema, o pessoal pressionando, parou tudo, que hora que vai voltar, como é que vai ser? Aí isso potencializa em milhares de vezes, é muito, muito pior, né? Uma vez eu conversei com um colega de outro tribunal, onde lá eles tiveram que implantar um serviço gerenciado de segurança após um grande ataque. Aí eu falei, poxa, está difícil, quando a gente está moldando nosso serviço, está difícil moldar. Eu falei, na hora que você achar que está difícil, lembre de nós, que vocês estão moldando, no meio da situação que vocês estão tendo a felicidade de tratar isso antes. Imagina a gente que teve que fazer essa mesma coisa, alguém cobrando, eu quero, preciso para ontem, e você tem que garantir que isso nunca mais vai acontecer. É muito pior. Então, você precisa desse tempo e você precisa dessa antecipação para isso, para você ter mais tempo e mais tranquilidade para atuar, porque muitas das soluções, uma coisa é você encontrar o problema, mas tratar as soluções podem ser coisas pequenas, podem ser coisas rápidas, mas muitas vezes são coisas complexas e demoradas. Então, você precisa de tempo e tranquilidade para poder tratá-las. Ainda mais tratando a respeito de uma instituição pública, né? A gente não consegue nem dimensionar o prejuízo que é causado por um ataque. Pois é, o prejuízo de você não prestar o serviço, a população, né? Isso é imensurável. Exato, você não tem como mensurar, né? Não é só valor financeiro. E no caso do Tribunal de Justiça, você extrapola isso muito, né? Porque fala assim, é uma causa que não vai ser possível, você não vai... Imagina um sistema judicial parado, né? Você não consegue julgar no prazo, você não consegue atender no prazo, é uma liminar que eventualmente não pode ser expedida. O impacto para a sociedade é um negócio enorme. Não tem como mensurar. Exato. Então, E, Rodrigo, qual conselho você... A gente tem diversas instituições que vão estar vendo, vão estar nos assistindo. Por onde começar? Pelo começo. Comece. Depois melhor. Primeiro comece, né? Isso se aplica... até existe hoje em dia essa festa, né? Mas isso se aplica muito, porque aí eu vou usar o que o Márcio comentou no início. Às vezes vai começar como equipe mesmo, mas já deu o primeiro passo, já está consciente e começou. Às vezes sem orçamento. E é o mais normal, mas precisa começar. E aí, em termos de tecnologia, as nossas soluções, o que a gente propõe, também traz muita flexibilidade. O cliente não precisa começar com um projeto ideal que contempla 100% do ambiente, ele pode começar pelos pontos críticos. A solução permite que ele vá observando, vá tendo visibilidade de determinados pontos. Na parte de teste, permite muita flexibilidade de, olha, qual é o volume de testes que eu quero fazer. Para partir daquela ideia, olha, um teste por ano, um pentest, não me atende mais, o mundo está muito dinâmico. Mas eu também não consigo testar 24 horas por dia, porque eu também preciso identificar, mas eu preciso remediar depois, encontrar a solução. Como é que eu acho o equilíbrio? A gente tem flexibilidade para isso. Então, realmente, comece, dê os primeiros passos, porque isso normalmente, o que a gente observa, ajuda inclusive a defender do lado interno, que olha os resultados que eu comecei a obter, só que eu preciso avançar. E aí o cliente evolui. Porque normalmente o projeto ideal, ele tarda a começar e às vezes esse atraso torna tarde demais até. Essa seria a minha sugestão. Olha, dê os primeiros passos, comece.
assim como o Márcio começou lá em 2020 ou 2021, essa jornada que ele está fazendo e que agora está colhendo frutos, precisa começar com uma direção, e a solução tecnológica permite isso. Porque a solução também ela não vai dar resultado da noite pro dia, né? É uma implementação, é tudo novo, é um ambiente novo, né? São novas práticas. Então, quanto antes começar, quanto antes teremos melhores resultados, né? Agora, eu queria fazer um parênteses, assim, no Tribunal de Justiça de Minas, a gente conseguiu implantar muito rápido. Eu vou te falar, assim, a experiência que eu tive, porque eu participei diretamente da implantação lá, das soluções iniciais, e a facilidade como a gente encontrou dentro do tribunal para fazer a implantação muito rápido. A gente implantou coisas, assim, semanas, pela facilidade que a gente encontrou dentro do tribunal também, pela receptividade de falar assim, estamos chegando com um monte de tecnologia, vamos implantar, mas a gente não quer demorar muito tempo, a gente quer demorar o menor tempo possível para ter visibilidade do que está acontecendo aqui dentro. Então, assim, para a gente também, para a gente Future, a gente encontrou uma facilidade muito grande de implantação muito rápida lá dentro, né? Assim, isso para mim até me surpreendeu. Eu até complementaria também, né, na sua pergunta que você me fez, que para as empresas vale sempre a reflexão. A gente sabe que no Brasil e no mundo tem um gap grande de profissionais e não se pode ter aquela ideia de, olha, vou vencer esse desafio sozinho. Busque parceiros, busque empresas aliadas, busque uma estratégia de complementar a falta de recurso interno com serviços externos e com tecnologia. Eu acho que as empresas precisam realmente olhar para isso. Olha, eu tenho capital intelectual suficiente para dar foco nessa estratégia, ou vou buscar serviços complementares e vou buscar tecnologias que vão me auxiliar, porque no final do dia é isso, né? Serão pessoas que vão conduzir, mas as pessoas estão dentro de casa ou eu vou gerenciar esses serviços que outras pessoas vão me entregar? Eu acho que isso é um bom caminho também. Muito bacana. Inclusive a gente tratou disso também no podcast anterior, essa questão de preparo, essa questão de a gente estar exportando profissionais também. Isso é excelente. Aí então, assim, a nível de soluções, né? Para quem está pretendendo começar agora, por onde você começaria? Sim, vamos lá. Assim, segurança da informação primeiro acho que muda, tem uma questão de mudança de cultura, né? Você precisa mudar a cultura, fazer com que as organizações pensem como segurança um pilar estratégico. Assim, eu preciso começar a pensar segurança como um pilar estratégico da organização. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Quando a organização coloca a segurança da informação como algo estratégico, que eu preciso mudar, que eu preciso implementar isso, aí você começa a pensar em que tipo de solução você vai colocar. Porque assim, não tem nenhuma solução mágica. Fala assim, eu vou comprar, é utopia, né? Achar que você vai comprar todas as soluções e vai ficar 100% seguro. Não, acho que você começa a mudar a cultura da organização, ela entender que fala assim, eu preciso tratar a segurança de uma forma diferente. Eu preciso entender que segurança vai trazer benefício para o meu negócio, para a minha organização. Quando a organização, as pessoas entendem isso, aí fica mais fácil de você entender que tipo de solução tecnológica pode ser mais adequada. Para a realidade, né? Exato, porque não existe uma solução única ou mágica que fala assim, eu implantei isso daqui, eu agora estou 100% seguro. Né? Não existe isso. Tem bala de prata. Não tem, exato, não tem bala de prata, né? Então eu acho que isso, o Tribunal de Justiça fez isso com muita maestria, porque ela falou assim, preciso montar uma equipe que vai mudar a cultura do tribunal e falar assim, precisamos pensar em segurança da informação como algo estratégico para o tribunal, não é, Márcio? Assim, exato. Eu acho assim, a palavra com a qual a gente começou, ela também é muito da resposta do que você perguntou de por onde começar, é a visibilidade. Então, entender que você precisa de início visibilidade é importante, primeiro para dar visibilidade da importância do assunto, e eu acho que a gente realmente foi muito feliz no Tribunal de Justiça de Minas em começar a trabalhar esse assunto, começando a visibilidade do assunto, da importância, e tivemos a felicidade de conseguir ter o apoio desde a direção e dos outros setores na própria TI, quanto um apoio e entendimento
muito forte, praticamente incondicional, sem precedentes também na alta gestão. E para você conseguir isso, é lógico, em alguns cenários, em algumas instituições vai ser mais difícil, mais fácil, mais favorável, menos favorável. Quando você tem uma situação de incidente, você tem uma prioridade, mas é a prioridade de uma cobrança, que é uma coisa difícil. Então tem N situações, mas você conseguindo visibilidade daquilo, você entende a importância, você vende internamente aquele conceito para ter a mudança de cultura, e com esse cenário favorável, aí eu acho que é o ponto que a gente deve iniciar essa visibilidade. Primeiro, no monitoramento, detecção e resposta, em você ter a visibilidade do que está ocorrendo em tempo real, o mais rápido possível e de forma mais ampla possível para você ter visibilidade. Então, visibilidade no tráfego de rede em tempo real, visibilidade em pontos de instrumentação e telemetria, visibilidade de coleta de informações e logs de um conjunto centralizado em que você traz isso para uma plataforma centralizada, unificada, para você depois ter análise e resposta, ter a visibilidade daquilo que é mais reativo, e a visibilidade nos pontos de gestão contínua de vulnerabilidades, de superfície de ataque, de testagem de riscos, vulnerabilidades e ameaças. E aí eu acho que esse é o Pareto do início. Então, você conseguir visibilidade nas áreas de detecção e resposta, nas áreas de gestão contínua de vulnerabilidades e ameaças e superfície de ataque. É o ponto inicial. Várias outras ações, então você tem sempre o aspecto de gestão de identidade, é sempre importante, mas nunca é trivial, sempre é grande, sempre é demorado, você vai ter que ter ações aí que podem tomar anos. Segurança de rede, de tráfego, é um ecossistema variado, enorme, às vezes complexo, depende, né, ainda mais hoje nos ambientes que você tem on-premise dentro de casa, você tem ambientes multinuvem, não é o caso já do tribunal, da maioria das organizações hoje em dia. Aí você entra em segurança de aplicações, aí você tem um ecossistema sempre muito diverso em qualquer organização, você vai ter abrangência. Então tem coisas que não tem quick wins na maioria desses aspectos. Então começar pela visibilidade, primeiro da consciência, né, de governança, gestão, conscientização, aculturamento interno, e visibilidade, monitoramento, detecção e resposta, e na gestão de vulnerabilidades, para mim são os pontos iniciais que eu acho que a maioria das organizações, se não todas, deveria começar por aí. Aí você tendo essa visibilidade, você vai naturalmente entrar numa jornada de evolução da sua maturidade, né? Todos vão estar em algum estágio, a grande maioria vai estar no estágio muito inicial, mas já ter visibilidade já é você sair do caos, do zero, da escuridão, né? Do benefício da ignorância. Começar a ter consciência, e aí você mapeia a sua jornada. Né? Então, de tédio, nenhum de nós vai morrer, vai ter trabalho para a área de cyber o tempo inteiro. Muitas vezes é a área em que você vai ter a difícil tarefa de você estar entre a conveniência e a segurança, né? Quer dizer, a minha conveniência máxima é deixar minha porta aberta, que eu entro fácil, saio rápido, às vezes nem ter porta, né? Exatamente. Ok, mas a segurança máxima é aquela que eu vou ter 1000 trancas, cadeado, corrente, porta, porteiro armado, coisa. Então, você conseguiu o desafio de habilitar a inovação, sem você ser um entrave. Hoje, com a era da inteligência artificial, todo mundo querendo usar isso aí para ontem, no volume máximo possível, mas você conseguir fazer isso equalizando a proteção de dados pessoais, a proteção de dados em geral, habilitar a inovação, é um desafio enorme. Mas começando por essa visibilidade inicial, você mapeia a sua jornada para você ter uma evolução contínua de maturidade. O ideal é que você mensure isso periodicamente, que aí você mostra, você percebe os ganhos e mostra os ganhos para o board, para a alta administração, para você conseguir viabilizar a continuidade desse serviço, mostrar que eles são úteis, porque a segurança ideal é aquela que você não vê. Se ninguém está vendo e falando a segurança,
ótimo sinal. Exato. Se estiver falando, provavelmente você tem algum problema, né? Exato. Aí, como é que você vende? Então é uma coisa que eu vou gastar tempo, dinheiro, recursos, esforço para não ter nada? Não, aí você tem que mostrar a evolução da sua maturidade, estou tendo melhoria nos meus tempos de resposta, estou saindo dos 200 e tantos dias para 3 horas, 30 minutos, exatamente. Aí você vai achando indicadores estratégicos, tem essa terceira vertente da governança e gestão que é importantíssima para você fazer o elo de ligação, você vai tendo essa visão de evolução de maturidade contínua. O governo federal, por exemplo, tem um modelo que a gente adota, a Future já adotava, e a gente está seguindo o mesmo caminho, né, que é o PPSI, né, o Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Ele é aplicado para a área governamental, mas se aplica à maior parte das organizações, e ele concentra o que já tem de melhor, porque eu falo o seguinte, modelos, tecnologias, soluções já tem muitas. Você tem que apenas orquestrá-las e fazer elas entrarem no seu dia a dia e viabilizar. Então, você tem desde os frameworks e conceitos lá mais gerais, de como é que você modela essa estrutura, até os checklists de controles, de coisas a fazer, aquele mar de tecnologias e soluções que você já tem à mão no mercado disponível, você tem que orquestrar de uma forma unificada, de uma forma coerente, de uma forma coesa e racional, para você não ter excesso de gasto de recurso financeiro, de tempo, de pessoal, que nem tem esse pessoal no mercado, né? A carência de pessoal especializado na área de segurança cibernética é enorme no mundo todo. Então, tem inúmeros estudos que você vê aí que você precisa racionalizar, não tem outro caminho. Vamos começar pelo começo, sem dúvida a palavra que a gente começou com ela, acho que também tem que terminar, é a visibilidade, né, nesses pontos, e aí você entra na jornada de uma maturidade contínua. Bacana. E até agora você passa a servir também para próprias instituições parceiras que passam a olhar para você e se espelhar em você, ter como referência, né? Isso também é muito interessante. Então chegou em casa, acende a luz para ter visibilidade, né? Eu queria, Rodrigo, que você deixasse aí uma última palavra para a gente, né, nesse podcast, e já te agradecer desde já pelo seu tempo, que eu sei que é bem escasso, né? Tem que entre empresa, viagens, família, tênis, basquete, né? É o Diogo Rodrigo. Eu queria te agradecer desde já, meu amigo. Primeiro de muitos. Obrigado pelo convite, pela participação. Eu acho que é gratificante estar num bate-papo desse, rico de conhecimento. Ayrton, mestre no assunto. Márcio tem um conhecimento extraordinário. É legal poder ter a oportunidade de trocar experiência. E esse nosso mundo que o Ayrton acho que comentou bem, eu encaro mesmo essa questão de trabalhar relacionado ao tema de segurança como uma missão. E é uma missão de poder contribuir através das empresas que a gente representa, e é um trabalho em grupo, né? Então aqui a gente está falando de uma parceria onde a gente traz uma tecnologia, somada com inteligência, com pessoas de vocês, para no final do dia passar por clientes como o Márcio que estão nessa jornada de segurança. O que a gente quer no final do dia? Que o cidadão lá na ponta possa consumir um serviço melhor, mais seguro, os dados dele estejam preservados, e fazer parte disso tudo é bastante gratificante. Obrigado pelo convite, obrigado Ayrton sempre pelos ensinamentos. Márcio, obrigado por compartilhar sua experiência com a gente, foi muito legal. Perfeito. Ayrton, obrigado também pelo seu tempo, tão corrido e escasso. Não, que nada, sempre para contribuir, para essa troca eu acho que é muito importante, né? Porque todos nós aprendemos com a troca, com o conhecimento de cada um, em poder trocar, né? Eu acho que eu converso bastante com o Márcio, muitos desafios, e assim, o desafio do Tribunal de Justiça é um desafio muito interessante, porque como a gente falou no início, não é pequeno, tem centenas de comarcas, tem milhares de usuários e milhares de dispositivos, uma rede extremamente complexa de várias tecnologias lá dentro. Então, isso foi desafiador para a gente, mas junto com o Rodrigo, com as soluções todas
em conjunto, acho que a gente conseguiu entregar algo que trouxesse valor, né? Assim, cara, isso aqui está trazendo valor, está trazendo visibilidade, está melhorando de uma forma geral a segurança do tribunal. Primeiro, agradecer a todo mundo aí por essa troca de experiência, que eu acho que é isso. importante. Agradecer também ao Márcio, né? Veio lá de Minas, a gente deu a honra aí de estar 2 dias aí com a gente, sabe que não é fácil, né? Então, muito obrigado, Márcio, desde já. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Eu acho que foi uma experiência extremamente rica. Obrigado pela oportunidade, né? Eu acho muito enriquecedor a gente fazer isso e poder trazer um pouco dessas experiências para estimular, né, outras corporações, outras instituições a saberem que, bom, né, começando pelo começo, uma hora você evolui, não precisa ter medo. É assim mesmo, né? Todo mundo começa no estágio de maturidade inicial, os desafios serão enormes, mas um passo de cada vez você consegue a luz no fim do túnel e consegue trazer, né? Aí você vê a prática de quando fala de trazer a confidencialidade, disponibilidade, integridade das informações. Isso é uma coisa que você consegue ver isso concreto, né? É um trabalho bastante desafiante, mas que também é muito gratificante, que você consegue ver benefícios reais e motivação para continuar nessa jornada de maturidade que é contínua. Certamente teremos assunto para daqui um ano ou mais, estava aqui em outro, esperando sempre em outro patamar de maturidade mais evoluído, em questões mais evoluídas no aspecto dessa jornada, mas também as ameaças, os ataques também não ficam quietos e vão evoluindo na mesma proporção, né? Quer dizer, as instituições querem usar a inteligência artificial para o benefício do trabalho, mas os atacantes também estão usando a inteligência artificial para evoluir os ataques, as fraudes, as ameaças. Então, essa trabalho dos dois lados, ele é contínuo, mas muito obrigado pela oportunidade, pela experiência, foi muito gratificante, uma honra estar aqui. Agradecemos. Compartilhando com todos vocês. Isso aí. Excelente. Isso é mais legal. Isso aí. E você que ficou até o final, não se esqueça, é o CCC. Curta, comente, compartilhe. Me siga nas redes sociais, também no podcast, através do Spotify. Então, é isso. Gratidão, pessoal. Obrigado. Nada. Obrigado.